Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está chegando agora ou se você está assistindo essa gravação, essa é a nossa 10ª live da série É Fácil Viver com Leveza. E hoje a nossa convidada é a doutora Rita e nós vamos falar sobre ansiedade, medicina da doença e medicina da saúde. Oi, Lu, tudo bem? Júlia, vão chegando então. Se vocês quiserem compartilhar aqui o conteúdo de hoje com outras pessoas, pode apertar nesse aviãozinho que tem aí embaixo e convidar mais pessoas, né? A ansiedade é um tema que está tão em alta. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Oi, mãe! Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Ingrid! Vão chegando. É muito bom para mim essa troca que a gente faz sempre em cada live. Esse retorno de vocês é muito positivo. Digam para mim aí, me sinalizem se tá bom o áudio para vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Oi, Maria. Jaqueline. Enquanto a gente espera o pessoal chegar, a doutora também deve estar chegando. Vocês... obrigada. Obrigada, Lu. Então tá bom. Então, se vocês querem saber mais sobre ansiedade, se querem entender o que é essa autocura que todo mundo fala, se querem entender então a diferença entre medicina da doença, medicina da saúde, é aqui que vocês vão poder tirar essas dúvidas e a gente vai fazer essa troca hoje super legal. Tudo bem? Tá bom, obrigada pelo retorno do áudio. Então, esse tema de ansiedade foi votado, né, na caixinha de enquete e aqui tá muito frio, gente. E então a gente decidiu trazer hoje para vocês esclarecimentos acerca da ansiedade, né? Como que a gente pode viver com leveza, com esses desafios que a gente enfrenta diariamente, que a gente está enfrentando agora diante do Covid, né? E aí, como que a gente pode viver com leveza a partir disso? A doutora Rita já chegou, eu vou aceitar ela aqui. Vamos aguardar, então. Oi, doutora. Oi, Bibiane, tudo bom? Tudo bem? Sim, e a senhora? Oi? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui, Tá tá. bom. Agora acho que tá bom. Tá bom, eu tô te ouvindo bem também. É. Doutora, muito obrigada por a senhora aceitar esse convite e compartilhar hoje conosco. Então, para o pessoal que já está aí, para o pessoal que está chegando, para o pessoal que veio, que já acompanha a doutora, eu vou me apresentar, então. Eu sou a Bibiane, eu sou fisioterapeuta e atualmente eu trabalho com a microfisioterapia. Eu também sou terapeuta de Reiki e de Theta Healing. A senhora gostaria, então, de se apresentar, doutora? Em primeiro lugar, agradecer você, né, Bibiane, por me convidar, né? Tenho uma honra de participar. Na verdade, é a primeira live que eu faço, né? E eu tive o prazer de que tenha sido com você, né? Que seja com... Olha que honra minha! Eu agradeço, nossa, você é uma pessoa muito bacana e eu acho muito legal essa iniciativa que você está tendo, sabe? Eu acho que atinge muitas pessoas, né? Vai trazendo a consciência. Muito Eu devo isso à senhora, viu? Daqui a pouquinho vou falar sobre isso. então, na verdade, né, Viviane, eu não sei o que é. Muita gente sabe, né, mais ou menos o meu caminho. Assim, quando eu me formei, eu já tinha uma consciência de querer ver o todo, sabe? Eu tive, inclusive, dificuldade em definir, eu quero atuar na cardiologia, na oftalmologia, e etc. Porque parecia que eu queria saber o todo, que eu queria entender o todo. Eu achava, sempre achei. É lógico que tem o conceito de que é impossível todo mundo saber sobre tudo. Mas eu, na época, não entendia bem. Hoje, eu acho que é porque eu já tinha uma dificuldade em ter essa visão reducionista, né?
Bom, aí, então, eu comecei a atuar como clínica geral, e aí eu fui também vendo, quando eu comecei a estudar homeopatia e medicina chinesa, né, acupuntura, que além da questão física, eu também não queria ver só o físico, eu queria ver mais, eu queria ver, né, acoplar o emocional, o todo mesmo, né? Que a pessoa é composta de várias partes e o físico é uma delas, né? É uma abordagem que, na verdade, eu não entendi. Hoje eu consigo definir que já era essa busca, né? E Entendi. aí eu fui, assim, fazendo... A Diane, eu vi o comentário da Diane, bacana, obrigada, Diane. Então, eu fui cada vez mais buscando, né? Então, fazendo vários cursos, e um dos últimos, o último que eu fiz, que foi, na verdade, foi um curso de nutriendocrinologia e prevenção de doenças do envelhecimento, né? E, e aí que eu passei a entender que, na verdade, eu já estava fazendo uma medicina integrativa, que seria o quê, né? Na verdade, é uma medicina onde a gente não esquece o que a gente sabe, porque eu sou clínica geral, a minha base é essa, tá? Porém, a gente vai agregando conhecimentos. Então, eu estou integrando com tudo que eu conheci de homeopatia, da medicina chinesa, outros cursos que eu fiz, como curso de Quimental, né, que é um curso desenvolvido pelo meu professor de acupuntura, onde ele sentiu a necessidade de aprofundar mais na área mental, né, mental, emocional e até espiritual, né. E assim, bom, eu também fiz outros cursos que não são exatamente da área médica, o próprio curso de Reiki eu tenho, né? Vários outros cursos assim que eu fui fazendo para entender esse contexto, sabe? Cada vez eu vejo que realmente, por exemplo, a parte de nutrição, a gente não aprende na faculdade absolutamente nada sobre nutrição, e eu acho importantíssimo. Então, eu fui puxando conhecimentos, né? E, embora hoje assim ainda não haja um reconhecimento oficial dessa medicina integrativa, né, vamos dizer, um movimento que vem crescendo muito, né? Começou nos Estados Unidos, nos anos 90. Eu acredito que isso vai ser reconhecido daqui a um tempo, sabe? Sim. Doutora, só para as pessoas que estão aqui, para a gente ilustrar melhor o que a gente vai abordar aqui hoje, eu acho que seria interessante eu falar para essas pessoas como que eu cheguei até a senhora, né? Como que eu conheci. Não é uma convidada que eu trago aqui sem saber quem é, né? Então, assim, eu passei por um tempo, acredito que um período de 6 meses, onde eu buscava um alívio para uma dor de cabeça. Então, eu fui em todos os profissionais que a gente busca normalmente quando tem uma dor de cabeça e essa dor de cabeça não cessa. Então, e cada profissional, dentro da sua especialidade, pedia para mim exames complementares, me medicavam de acordo com as suas especialidades e a minha dor de cabeça não melhorava. Até que uma amiga me convidou, que já era paciente da doutora Rita, falou para mim: vai na doutora que ela vai saber o que você tem. E eu já estava com as ideias, tipo, nossa, eu devo ter uma coisa muito grave, porque essa dor de cabeça não melhora. Então, quando eu cheguei até a doutora Rita, falei para ela que a minha queixa era dor de cabeça, e ela me perguntou: como que é o seu sono? Você toma muita água? Como que é seu intestino? Como que é a sua alimentação? Você trabalha bastante? Eu falei, gente, para saber da minha dor de cabeça. Então eu vi ali uma abordagem completa. E mais do que isso, né? Veio o alívio da minha dor de cabeça. Eu entendi por que estava acontecendo aquilo comigo. E eu falei a partir de então, eu não sou médica, mas é isso que eu quero para os meus pacientes. Quero entender, eu quero avaliar e tratar o paciente nesse todo. Eu não quero mais assim saber o que que é aquele ombro, o que que é aquele joelho, né, dentro da minha realidade. Porque é isso que eu senti da senhora. A senhora não tratou minha dor de cabeça, a senhora tratou a Bibiane, né? Uhum. E é interessante porque eu também cheguei, esse último curso que eu te falei que eu fiz, né, eu acho que a partir dali que eu vi que eu estava na medicina integrativa, sabe? Eu cheguei até lá também porque eu estava com alguns sintomas físicos, com muito cansaço e tal.
e mesmo tendo já alguns recursos, eu ainda não conseguia melhorar. Então, eu senti que eu precisava de mais uma ferramenta. E foi a partir desse último que eu fiz essa pós-graduação que eu consegui ver esse universo, sabe? Introduzir algumas coisas a mais, e daí eu acho que hoje eu tenho uma visão assim, eu tenho que saber, aquela pessoa que chegou até mim, eu tenho que ter essas informações, porque senão não tem como. E aí, a partir daquilo, eu vou desenvolver com determinada pessoa. Às vezes a pessoa precisa mais da visão do lado emocional, às vezes a pessoa precisa mais de uma orientação na parte do estilo de vida dela, independente do que eu faça, de passar um suplemento, de passar homeopatia, mas todas elas precisam de ser ouvidas nessas questões, porém algumas o foco é mais aqui ou mais ali, né? Mas para isso eu tenho que ouvir esse todo, né? Não tem como, né? É como eu vejo hoje, né? Então acho que por isso que assim a gente colocou esse tema, medicina da saúde e medicina da doença, porque o que a gente está buscando é também curar uma doença que porventura já esteja, né, se instalando, mas manter a consciência do foco na saúde e também integrar a pessoa ao tratamento, e não a pessoa ser um simples ser passivo que vai engolir uma cápsula, entendeu? Que aparentemente é uma coisa muito fácil de fazer, mas ela está ficando refém também de uma química, né? Ela não está resolvendo. Sim, é o que eu sempre digo até para os meus pacientes também, doutora, e a senhora deve concordar, que o sintoma ele é um mensageiro, né? E se a É, gente toma um comprimido ali para ficar livre daquilo, você está mascarando, né? Tá às vezes matando ali o mensageiro sem entender a mensagem, né? uhum, uhum, uhum. E aí entra numa situação que eu acho assim, muito importante, inclusive nesse tema que a gente vai falar hoje, que é a pressão que a sociedade faz, que a mídia faz sobre a gente, sabe? Que a gente tem que estar sempre rendendo, produzindo, então não dá tempo de olhar para a gente. Tome esse comprimido aí, porque vai ser fácil para você, vai ser fácil para quem está te tratando, e vai ser ótimo para a indústria farmacêutica e está tudo bem. Vamos, vamos que vamos, entendeu? Não olha muito, não, né? Aham, exatamente, né? E aí e tem uma visão também que eu gosto, que eu aprendi inclusive na fisioterapia integrativa, é que se um peixinho está doente, não adianta você tratar o peixinho e jogar ele de novo naquele meio, naquele terreno que está doente, né? Você tem que Uhum. tratar a água do aquário também, né? Isso é um exemplo que eu gosto muito de usar também, sabe? Não adianta também a pessoa até vir até mim, tá? Eu vou passar isso, suplemento, homeopatia, tal, 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 mas aí a pessoa não quer fazer a parte dela. Não adianta, porque é muito além disso, né? Então, Sim. esse tipo de atuação que a gente tem, ela necessita da participação da pessoa. A pessoa tem que ter consciência de que ela é responsável pela saúde dela. A gente está sendo um canal intermediário para observar algumas coisas, para orientar, mas sem a pessoa participar não tem jeito. Não tem. É uma parceria, né? Então eu faço a minha parte e o paciente faz aonde cabe a ele, né, doutora? Sim, exatamente. E quando tem essa parceria, assim, fiel, que eu digo, não sei se fiel é a palavra certa, né? Mas quando o paciente entende tudo isso e que faz sentido para ele, a chance de ter um resultado são muito maiores, né? Uhum, com certeza, porque aí você está mexendo num todo, né? Uhum. Não tem como a pessoa ter um estilo de vida completamente irresponsável ou vamos dizer, e quando eu digo irresponsável, é porque as pessoas não têm noção da responsabilidade que elas têm em várias atitudes do dia a dia que elas tomam, né? Eu costumo muito falar que quem já passou comigo, acho que já deve ter ouvido isso, que você é responsável por tudo que entra na sua boca, né? Cada alimento que você coloca é igual uma pessoa que você está abrindo a porta da sua casa para ela, né? Com As pessoas certeza. não têm essa noção dessa importância, sabe? Então, é isso que eu chamo de, às vezes, de atitudes irresponsáveis, porque isso vai ser determinante. E as pessoas não procuram, às vezes, informação, e a mídia também não tem interesse que ninguém vá atrás disso, que ela Sai. questione, que saiba, você entendeu? Uhum. Porque é uma oferta muito grande de substâncias que eu não chamo nem de alimento, né? A gente chama de produtos alimentares
E isso tudo vai acarretar tanta coisa que às vezes a pessoa chega até a gente e você regula algumas coisas, entra com uma outra coisa, a pessoa já melhora muito, né? Às vezes em uma semana que a pessoa muda alguma coisa, às vezes não são grandes mudanças, são pequenas mudanças, que ela começa a ter consciência muito rápido a melhora, né? Com certeza. Então, doutora, o nosso tema lá, ansiedade, né? O que que a gente poderia falar então, assim, que eu acho que seja importante para hoje a gente falar da ansiedade, né? Existem diferentes tipos de ansiedade, né? Sim, se você for ver lá no código de doenças, né, você tem, por exemplo, ansiedade generalizada, o transtorno ansioso e depressivo, você tem a síndrome do pânico, né? São pequenas diferenças que tem, mas por exemplo, se a gente for definir ansiedade, né? O que que uma pessoa que está se sentindo ansiosa, o que que ela sente? Ela sente uma angústia, ela sente uma agitação, ela sente um desconforto que às vezes ela não consegue definir, né? E ela pode ter sintomas físicos como taquicardia, sudorese, ela pode ter tontura, ela pode ter sintoma digestivo, uma azia, uma queimação, né? Uhum. Esses sintomas, por exemplo, quando eles ocorrem assim de uma forma bem clara, geralmente nessa situação da crise de pânico, né? Muitas vezes, a pessoa que passa por uma síndrome de pânico, que começa a ter essa síndrome, nas primeiras vezes ela acha que vai infartar, que ela acha, né, que está tendo assim, alguma coisa muito grave e ela geralmente vai até o pronto-socorro, né? Uhum. E isso às vezes acontece várias vezes, tá? E lá ela provavelmente faz algum exame, realmente às vezes é feito até um eletrocardiograma, a pressão é aferida, né? E às vezes até a pressão está um pouco alta, mas normalmente não dá alteração no eletrocardiograma, né? Mas mesmo assim a pessoa sai com uma orientação, procura o cardiologista, porque para você ver com mais calma, no momento está tudo bem, aí geralmente eles dão um ansiolítico, libera a pessoa, né? Faça um controle da sua pressão e tal. E aí o que que acontece? Se a pessoa fica nisso que a gente chama de medicina da doença, ela vai procurar um cardiologista ou um psiquiatra e ela vai receber uma receita, né? Ou de um antidepressivo, de um ansiolítico, né? Antigamente se usava mais o ansiolítico, agora é mais o antidepressivo. E ela vai seguir a vida dela engolindo aquele comprimidozinho e tudo bem, né? Isso não é totalmente errado, porque tem casos que realmente, né, precisa ter essa conduta, precisa que o colega tenha essa conduta. O que eu vejo, o grande problema é que, vamos dizer, de um universo de 100 pessoas, 100% de pessoas que tenham esse diagnóstico, talvez 5, 10% precisassem disso aí. Ou talvez precisassem por poucos períodos, pouco tempo, né? Entendi. Sei lá, um mês, dois. Vamos dizer, uma pessoa que perdeu um ente querido ou que passou por um grande trauma, talvez precise tomar um período, mas o grande erro, que, ao meu ver, é a pessoa não procurar uma outra solução se a coisa se arrasta, ou, pior ainda, ela não ser orientada a procurar Isso outro que eu caminho. acho que acontece muito, né? A gente vem de um sistema de crença de que é esse convencional que é o caminho, né? Eu Uhum, percebo isso também. é. E o que que acontece? O próprio médico, né? A gente não aprende na faculdade de medicina, por exemplo, sobre nutrição, praticamente nada, tá? Psicologia, talvez algumas faculdades tenham um pouco de ênfase, mas é muito precário também. Uma coisa que passa assim, sabe? Tem que ter isso aqui, tem umas aulinhas e tal. Eu vejo que muitos médicos, inclusive, têm assim, dificuldade em dar um diagnóstico, a coisa é passada num sopetão, e às vezes a pessoa fica tão ansiosa com o diagnóstico, o jeito que ela ouve, às vezes nem é nada grave, mas o modo como é passado, a frieza, infelizmente, causa um impacto muito pior que às vezes a própria doença que a pessoa tem. Sim, E eu falo, tudo depende de como a palavra te pega, é, né?
É. E não posso nem dizer, não gosto muito de usar a palavra culpa, mas eu vou dizer assim, não é nem que... Isso aí é o que se aprende na faculdade de medicina, tá? Então foi o que eu aprendi também. Simplesmente eu resolvi olhar do lado, peraí, será que tem mais, tem outros caminhos, né? Mas o Uhum. colega que não olhou do lado, ele não está errado do ponto de vista da medicina Não, convencional. né? Correto, ele está usando as armas que ele aprendeu, Uhum. certo? Então, esse é o caminho que mais a gente vê, né? E agora a gente pode falar das outras opções, né? Dos outros modos de ver a situação, né? Sim. Das outras práticas que podem ser agregadas no tratamento, né? Sim. E tem um sem número de práticas, né? Você mesma é uma pessoa, né? Que teve essa Sim, visão e você atuava como uma fisioterapeuta neurológica sim, tradicional, né? sim. Passei por diversas áreas da físio e quando eu conheci a senhora eu estava na neuro e a doutora Márcia entrou e agora eu lembrei também que eu tive uma conversa muito legal com ela que eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida e para a vida dos meus pacientes. É. Muitas vezes, o que eu fazia? Eu tratava o ombro ou o joelho, e o ombro e o joelho mesmo. E eu aplicava tudo que eu tinha aprendido, né, na própria faculdade mesmo, que a gente não tem essa visão de tratar a pessoa, né? Não. Então, eu aplicava tudo que eu tinha aprendido e falava, mas tá faltando alguma coisa, por que É. essa pessoa não melhora? É. Por que esse ombro tá tão dolorido sempre se eu já É. fiz tudo que podia ser feito? É isso que eu vejo. Essa visão tá, infelizmente, em todas as áreas da saúde, né? O nutricionista também, às vezes, aprende simplesmente a fazer lá uma prescrição, uma dieta que não analisa, às vezes, a necessidade mais individual, o contexto, né? Exceto Uhum. uma linha que eu gosto muito, que é a nutrição funcional. Acho Sim. admirável, eu gosto muito mesmo. Uhum. E essa sensação de que está tudo dividido atrapalha o tratamento como um todo, porque aí é onde aquela pessoa que foi no cardiologista deveria ser encaminhada também para um tratamento psicoterápico, tá? O psicólogo muitas vezes precisa entrar, na grande maioria das vezes, né? Uhum. E eu vejo que às vezes o cardiologista não encaminhou e nem o psiquiatra, tá? E a pessoa que vai no psiquiatra hoje, com raras exceções, ela vai sair com uma receita, tá? Uhum. Uma receita baseada na maioria dos sintomas que ela tem, baseada na faixa etária dela e tal, mas não muda muito, né? E então aí é onde a gente precisa ter essa abordagem multidisciplinar, porque cada um tem uma parte, né, nisso aí, e Uma tem contribuição, né? uma contribuição, e tem muitas coisas para serem feitas, né, para a questão da E ansiedade. É. a gente tem uma caixinha de ferramentas e uma pessoa te procura. Então, ela precisa não só ela vir procurar uma cura, ela vem e ela precisa despertar para a autocura, né? O que é a autocura? É a participação dela nesse tratamento, nesse meio, por que isso está acontecendo com ela, para ela entender, né? Para ela se conhecer. Quando essa ansiedade piora, né? Quando ela melhora. Uhum. Eu acho muito interessante quando a pessoa começa a olhar para ela, porque tem vários padrões, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, tem gente que sabe dizer, sim, mas eu fico ansiosa quando eu vou fazer um teste, quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, quando eu vou fazer uma prova de autoescola, quando eu vou fazer uma apresentação, né? Eu vou falar em público. E então essas pessoas, elas até sabem, elas conseguem ver o que vai acontecer, tá? Mas elas conseguem associar e dizer, é por isso, tá? E é interessante que esses exemplos que eu dei são exemplos onde a pessoa vai ser testada, onde ela vai ter que ter um desempenho, né? Mas é interessante que às vezes a pessoa tem uma ansiedade da mesma monta, do mesmo tamanho, perante uma situação totalmente positiva, por exemplo a uma festa de 15 anos, uma festa de um casamento, né? Ou uma viagem que ela pegou a vida inteira Que para era fazer. para ser uma coisa boa, né? Exato. Então não é só, olha para você ver como é uma postura que a pessoa toma perante um fato que vai acontecer. Não necessariamente aquele fato é negativo, né? Pelo Uhum. contrário, por exemplo, seriam coisas que a pessoa quer fazer, uma coisa positiva para ela. Então, é a atitude dela perante o fato, né? Que desencadeia esse tipo de situação.
E aí a gente pode lembrar, por exemplo, que desde a época do homem da caverna, ou seja, dos nossos ancestrais, né, já acontecia, porque na verdade o nosso corpo, a nossa genética não mudou, né? Assim, nós somos descendentes, nós temos memória de tudo que aconteceu, né, com os nossos Uhum. ancestrais. E era esse mecanismo que existia, né? Perante uma situação de medo, uma situação difícil, uma situação de estresse, né? O corpo fazia a mesma coisa que ele faz hoje, que seria liberar hormônios como adrenalina, né? Para você se preparar para o corpo ter aquela postura. Então, por exemplo, tensão muscular, né? Então, toda aquela reação que o homem da época das cavernas tinha quando ele falava, nossa, eu vou ter que caçar agora porque acabou a comida, né? Então ele era responsável para sair e caçar, tal. Então era um estresse muito grande, né? E hoje não existe um estresse dessa monta, mas existem várias situações que as pessoas estão lidando com elas como se fosse uma situação altamente difícil, altamente agressiva. Então, o corpo libera aquelas substâncias e as reações, as sensações são parecidas. Então, o medo, a taquicardia, tudo aquilo que eu já falei, né? Perante, às vezes, uma coisa até positiva, ou uma coisa não tão positiva como uma prova, mas que não é o fim do mundo, né? Se ela, por acaso, não se sair bem, não vai acontecer nada. O que vai acontecer? O homem das cavernas, se ele não acertasse, ele podia, em vez de se caçar, ele ia ser caçado, né? Mas hoje, Luta-fuga. teoricamente, o que poderia acontecer? Então, a gente vê que a pressão que a sociedade faz para que as pessoas tenham um bom desempenho, desde crianças, né, que hoje em dia estão cada vez mais ansiosas, Cobrar. tem que fazer várias coisas e tal. Tudo isso, creio eu, que foi colaborando para que as pessoas olhem situações que às vezes não são tão estressantes como uma coisa imensa, como uma coisa enorme. Daí ela começa a ter aqueles sintomas e ela não sabe como agir. É onde ela procura aquele caminho que a gente falou, ou ela fala, não, mas deve ter uma outra saída para isso, né? Uhum. E isso faz a gente pensar, por exemplo, uma das saídas, vamos ter um outro olhar para a situação que eu vou fazer, que eu vou passar por ela? Por que eu tenho que olhar, né, como se fosse uma coisa muito difícil? O que vai acontecer? Vamos pegar o exemplo de uma prova. O que vai acontecer se eu não passar? Bom, provavelmente eu vou ter outra chance, tá? De repente aquilo não era para eu passar por aquilo, de repente tem uma coisa melhor para mim, né? Nem precisava de tanto desgaste. Nem precisava, de repente tem outro caminho, né? E aí eu acho que entra muito uma das ferramentas, que depois, mais para o final, eu até pensei de falar mais para o final das ferramentas, mas eu acho que cabe colocar aqui agora, que é a entrega, por exemplo, né? Então, eu não tenho controle total das coisas que vão me acontecer. Então, se eu vou fazer uma prova, o que eu posso e o que eu devo fazer? Então, eu vou estudar, vou me preparar, vou ver o né, que está sendo pedido, que vai ser pedido, vou estudar. E vou tentar ficar tranquila, porque, por incrível que pareça, é a minha tranquilidade que vai me ajudar. Às vezes, até mais do que o que eu estudei, né? Com E aí, certeza. né? Então, para isso você tem que entregar, fazer a sua parte, mas essa preocupação, e aí é um elemento importantíssimo nessa situação, é a preocupação, né? A preocupação é extremamente desgastante e ela cai nessa outra situação que a gente tem que falar muito sobre ela, que é se ocupar antes do tempo, né? Preocupar. Preocupar. Né? Então você fica ocupada, a sua mente, em vez de estudar, de se tranquilizar, porque você vai fazer uma prova, você está extremamente ocupada com como que vai ser. Mas não é o como que vai ser otimista, né? É o como que vai ser já achando que pode dar errado. Então, aí é o medo. Não, mas e se acontecer isso, e se eu não consigo chegar na hora da prova, e se eu não me lembrar e tal? Então, isso vai dando um estado já quase que de pânico mesmo. Vamos supor que, bom, hoje é dia 21, né, de agosto, vamos supor que daqui a um mês eu vou ter que fazer uma prova. Você imagina a tortura de todo dia, sempre que eu penso naquilo, Sofrer. sofrimento é um desgaste, né? E então, essa preocupação, na verdade, é aquilo que se fala, né? É você viver fora do momento atual.
Então, Uhum. naquele momento, a pessoa está estudando, Volta. né? Ela está estudando, está na casa dela, não tem nada acontecendo de errado, só que ela se projeta para aquele momento, mas imaginando todas as dificuldades possíveis, Todos tá? os monstros que ela pode criar, ela cria, né? Todos. Então, ela faz um filme mental, quase que um filme de terror, né? Verdade. É uma viagem, nossa, eu acho que o avião vai cair, eu acho que eu vou perder o voo, né? E se eu passar mal durante o voo, quer dizer, ela começa a fazer questionamentos que ela não tem como responder, né? Que a Uhum. gente tem que entregar para Deus. E aí que eu acho que entra muito esse lado também, que é uma outra ferramenta. Você tem que entregar, faz a sua oração, né? Confiar em algum ser supremo, né? Exato, né? Porque a gente não consegue ter controle sobre tudo. Então, Uhum. às vezes eu pergunto, será que o ser humano às vezes não quer ser meio um semideus de ele, sabe? Porque Eu não, sei tudo, é assim que vai ser, é do meu humanamente, jeito. né? É humanamente impossível você dominar tudo. Todas as variáveis que envolvem uma situação que vai acontecer daqui a um mês. Então, Uhum. você só pode dar conta daquele pedacinho que você pode dar conta, né? Uhum. Então, se preparar para que no dia você chegue na hora, para que você procure, tendo possível, estudar tudo que vai ser, que está sendo pedido. É isso que você pode fazer, se alimentar bem, porque você vai precisar de estar com uma memória boa, entendeu? Então, isso deveria ser o que deveria ser feito, tá? Uhum. Então, mais para o final, a gente pode falar das ferramentas também que a gente pode utilizar, né? Sim, que Mas, são inúmeras. Existe um leque, né, doutora? e então, essa situação de antecipação, eu acho que é uma das que mais complicam a vida da pessoa, tá? Que trazem esse nível de ansiedade. Até o ponto que a pessoa pode realmente se paralisar e não conseguir fazer aquele, né? Não Uhum. chegar nem a executar aquele evento, aquilo nem vai acontecer. E esse é é um dos pontos que eu vejo, né? Então, a situação onde a pessoa vai fazer alguma coisa lá para frente e já entra em pânico. A outra situação que eu vejo é muito comum também, incrivelmente comum, é aquela pessoa que não sabe por que teve a crise de pânico, tá? Ou não é nem necessariamente a crise de pânico tão assim completa como a gente enumerou os sintomas, mas aquela sensação de mal-estar, de estar no lugar e estar desconfortável. Então tem essas graduações, né? Que até Uhum. sintomas menores e todo o quadro, né? Que é esse Uhum. mais amplo, de sudorese, taquicardia e tal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa trabalha no local, no escritório, e um determinado dia ela chega de manhã e começa a passar mal. Ai, tô desconfortável, ai, não tô bem, que angústia, que inquietação. E vamos supor que ela permaneça lá, mas fique mal o dia todo, ou acabe indo até no pronto atendimento e tal. Vamos supor que essa pessoa chega até mim. Como é que eu faria, né? Eu vou inicialmente perguntar, como é que está a sua vida nesse momento? Você está preocupado com alguma coisa? Tem algum evento, alguma coisa que você esteja... Não, tá, minha vida está numa rotina. Tá, mas aconteceu alguma coisa? Então, você não tem nada que você está se preparando para fazer? Não. Aconteceu alguma coisa nos últimos dias? Não, não aconteceu nada. Ninguém teve um evento mais difícil, alguma situação, você perdeu alguém, uma separação. Não, a pessoa pensa, não. Não, tá tudo bem. Tá. Você passou mal aonde? Ah, eu estava no trabalho. Tá, e como é que é o ambiente do seu trabalho? Ah, é bom. Olha para você ver como as pessoas não linkam. Ah, é bom. Tá, é bom. Com quem que você convive lá? Ah, tem uma funcionária aqui, não sei o que, tem meu chefe, né? Aí você já nota que tem alguma coisa que aconteceu. Teve alguma situação? Ai, teve, viu? Mas ele é assim mesmo, mas não, mas é uma coisa que sempre acontece, sabe? Ele não valoriza nada do que eu faço. Ele pediu um relatório, quando eu entreguei, ele pegou aquilo e já estava querendo outra coisa, e eu me senti desvalorizada, não me senti muito bem, não, mas só isso, tá?
Então, tô contando rapidamente aqui, mas à medida que você vai vendo, você vê que a pessoa, na verdade, no outro dia, ela não queria ir para o trabalho. Porque aquilo mexeu com ela mais do que deveria mexer, vamos dizer assim, mas mexeu. Ou E já aí, vem mexendo faz tempo, né, tá doutora? mexendo faz tempo, exatamente, entendeu? E o que acontece? Isso é muito comum, as pessoas não param para ver o que elas sentem, para sentir, para olhar para elas e falar: nossa, eu acho que realmente essa situação me incomoda, né? E aí, quando você começa a mostrar que aquilo, mas espera aí, então aquilo não te fez bem. Você já parou para pensar que aquilo pode ser o motivo que depois, no outro dia, você nem queria ir mal lá? É mesmo, pode ser, tá? Então, esse é um exemplo de uma situação onde a pessoa tem, na verdade, tem uma causa, mas ela não faz o link, né? Uhum. E essa é uma situação que, como que a gente poderia fazer? Geralmente é um caso que eu mandaria para uma psicoterapia, né? Porque é uma pessoa que ela fez aquilo que ela tinha que fazer, mas ela ficou muito magoada com a reação que o chefe dela teve, tá? Uhum. É lógico que seria normal a pessoa ficar chateada com aquilo, mas não ao ponto de ela ter uma crise, como Uhum. essa pessoa apresentou, né? Uhum. Então, seria até esperado que ela, de repente, conversasse com um colega na hora do almoço. Nossa, mas esse chefe é difícil, né? Fiz isso e olha só. Né? Tipo, ah, meu Deus, kkk, que dificuldade. Tá. Então, quando essa situação gera todo esse sentimento, todas essas sensações, tem a ver também com uma repercussão que aquilo teve, provavelmente por algum link que ela já tem, às vezes memória de passado, às vezes numa Infância. infância, que de repente ela tentava fazer tudo para agradar, às vezes, uma mãe, um pai, não era reconhecida, assim, entendeu? Porque Claro. isso tudo, então, tem que ser olhado, senão essa pessoa nunca vai achar a, a, a solução para sair dessa ansiedade, você E entendeu? às vezes o que acontece é que só vai aumentar na dose do ansiolítico ou vai associar com antidepressivo, que, né? Exatamente, exatamente. E aí você vai mostrando para a pessoa e aí ela vai decidir se ela quer mexer nisso ou não. Muitas Uhum. trabalhar esse lado. E outras preferem não, preferem seguir essa linha que você está falando, né? De continuar no Uhum. super tradicional e tudo bem. Então a gente não pode interferir, tá? E mais só para concluir nessa questão, quando a gente fala para a pessoa, olha, na verdade você não poderia ter deixado aquilo se acumular, né? Aquela sensação de mágoa que você teve do chefe. O que você poderia fazer? Naquele mesmo dia, de repente, você poderia, por exemplo, uma das possibilidades, pega um papel e escreve: nossa, que chato, que pessoa desagradável, que pessoa grossa, não gostei de você, você não devia ter feito isso. Tudo que ela gostaria de falar e que ela não pode falar, porque Eu senão ela. adoro fazer isso. Oi? Oi? Adoro fazer esse É, exercício. eu acho isso muito legal, porque aí você escreve, você pode queimar aquele papel, jogar, você entendeu? Mas aquilo saiu de você, não ficou em você. E Uhum. outra coisa muito importante nessa situação seria ela entender que aquilo é dele, né? Aquele jeito desagradável, tá claro que ele não foi correto, né? Ele agiu de uma Uhum. forma que não seria adequada. Mas ela não pode ficar esperando ele mudar ou não pode ficar Uhum. só com foco nele. Ela tem que pôr o foco nela para ver como agir com pessoas assim. Por quê? Sim, Muito provavelmente ela vai continuar encontrando pessoas assim até que ela entre numa outra frequência, certo? sim. Uhum. Então, Acho que cortou aqui um pouquinho, doutora. né, por que o meu chefe é assim? De repente, por exemplo, ela viveu uma situação semelhante na infância, aquilo não foi trabalhado, não foi resolvido, ela vai conviver com aquele chefe e, de repente, ela sai daqui, vamos supor que ela saísse daquele emprego, ela fosse uma pessoa bem assim, meio que explosiva, vai, vou sair. Ela provavelmente ia achar um outro chefe, ou um colega de trabalho, ou um vizinho, ou um marido, alguma coisa para repetir aquele padrão, para ela olhar para isso, Para certo? aprender alguma coisa, né? Para aprender, né? E o outro modo de encarar é assim, bom, se ele está agindo dessa forma, é o que ele consegue fazer pela história de vida que ele teve também, né? Isso também ajuda a virar a chavinha da gente, né?
Então, e essa é uma segunda situação que eu vejo, que a pessoa tem uma situação que causou toda aquela sensação, na hora que ela olha, ela tem essa possibilidade de se trabalhar. E existe também um outro caso onde a gente não consegue realmente achar uma causa, né? Se conversa, Uhum. nada aconteceu, ou a pessoa está tão bloqueada que não consegue ver, ou aquilo é de uma memória tão recente, tão assim antiga, né? Tipo, primeira infância, vida intrauterina, que a pessoa não vai conseguir acessar. Esses casos já precisam de uma abordagem, às vezes, até de uma regressão, né? Uma outra. Tem várias terapias, né? Constelação, Sim, mais profundas, né? né? Mas sempre tem, seja qual for assim, vamos dizer, a causa, vamos dizer assim, sempre tem uma solução, né? Com certeza, né? Isso que anima a gente, né, doutora? É. Então, a gente está falando de soluções a médio prazo, mas tem as soluções que podem ser também ser muito mais a curto prazo, né? Porque a Uhum. gente tem que ter ferramentas para o dia a dia, porque às vezes você tem um Tá. compromisso, sei lá, você passa por uma situação difícil de manhã que poderia derrubar você, mas tem um compromisso importante à noite, o que você vai fazer? Né? Você não vai esperar para começar uma terapia, que aquilo você deve fazer, mas é a médio e longo prazo, né? Então, tem Sim. algumas ferramentas para uma situação que você tenha que, por exemplo, a respiração, né? Sim. Que é uma Até uma ferramenta pessoa colocou aqui, meditação ajuda bastante. muito, muito. A gente vai falar, eu vou ter que só ligar meu celular aqui na bateria, eu acho que eu vou ter que mudar, porque tá, vai descarregar. Peraí, Tá. um minutinho. Opa. Então, o que a gente pode também afirmar, né, é que a Hum, saúde, ela não é só a ausência da doença, né? Ela também é um estado de bem-estar, de equilíbrio, né? exatamente. E aí, por exemplo, né, essas ferramentas, elas vão atuar que no sistema nervoso também parasimpático, porque quando a gente falou daquela reação que o organismo faz para preparar a pessoa para luta e fuga, né, que vem desde a época dos ancestrais, é uma reação do sistema nervoso simpático, tá? Que é, vamos dizer, o agitadinho, né? Vou falando Uhum. assim de uma forma bem simples, é aquele que te deixa ligado para você tomar uma ação, tomar uma atitude, Uhum. ter uma, né? Ter uma ação para fugir, teoricamente, de um perigo, né? E a gente tem como, vamos dizer assim, atuar para agir através do sistema nervoso parasimpático, tá? Que Uhum. vai acalmar a mente, que ele contrabalança, ele vai pela via oposta, tá? E aí entram todas as ferramentas que a gente pode usar para acionar, vamos dizer, esse outro lado, né? Uhum. E Com realmente uma certeza. delas é a meditação, é a respiração, e aí entra uma prática diária, por exemplo, de atividade física, tudo isso vai deixando você ter, vamos dizer, um modus operandi mais tranquilo, de uma forma Sim. que você, a partir de uma situação que é o que aconteceu, você já tem um feedback, o seu corpo automaticamente já consegue ter uma resposta que vá mais a favor de um estado de relaxamento, Da consciência, né, doutora? Da Uhum. importância de estar no agora e não lá na frente, nem lá atrás, né? Então, tem técnicas que você tem que começar, né, a utilizar, por exemplo, a própria meditação. E eu acho que a atividade física é fundamental, né? Inclusive nesse período agora de Covid, que muita gente não pôde fazer atividade física, muita gente começou a relatar, sabe, que estava sentindo muita falta, porque conseguia dormir melhor, conseguia ter assim, uma outra consciência das coisas, né? Não ter essa Uhum. situação de apavoramento perante as coisas. Então, é incontestável o efeito de uma atividade física, porque o ser humano não foi feito para não se movimentar, né? Uhum. E, infelizmente, isso está acontecendo muito, né? E o que acontece às vezes, né, é que a gente busca ou tende a buscar esse prazer da atividade física, às vezes na comida, né, no excesso de Uhum, açúcar. é.
Exatamente, porque aí a pessoa que não busca as ferramentas positivas, então a gente está voltando a falar, vamos dizer assim, entrando mais nessa questão agora das soluções, né? A gente já falou de algumas, que é buscar uma terapia, que é buscar uma técnica dessas tantas que a gente tem para identificar quando não tem uma causa assim evidente, né? E tem as coisas fáceis do dia a dia. Uma pequena caminhada para quem não pode fazer uma hora, que faça 10 minutos, que faça 15 minutos, né? A prática de hábitos, por exemplo, como a meditação, a respiração adequada, né? E uma coisa assim muito importante que é a alimentação, né? Que você começou a falar agora, como as pessoas buscam, né? O bem-estar, o alívio daqueles sintomas através da busca de certos alimentos, né? Deixa eu só arrumar aqui. Tá? Então, e o pior que assim, né? Tem algumas escolhas que aparentemente parece que estão ajudando, né? Que nem o açúcar, por exemplo. O açúcar, ele consegue atuar a nível da serotonina, por isso que muita gente fica viciada no açúcar, tá? Só que ele é como uma droga, porque quando a pessoa usa uma droga, eu tô tendo que segurar aqui, peraí. Quando a pessoa usa uma droga, seja maconha, cocaína, seja lá o que for, ela usa porque ela sente algum bem-estar com aquilo, ninguém ia usar, né? Seja o cigarro, seja o álcool. E o açúcar é uma droga também, né? Principalmente o açúcar refinado, né? Então ele é viciante porque ele dá esse alívio temporário, né? Só que ele vai dar as consequências posteriores, né? E então, uma alimentação adequada é importantíssima para você ter formação de neurotransmissores, tá? Que é uma parte importantíssima do controle da ansiedade. Você ter uma produção boa de serotonina, de GABA, né? Que a gente tem aqueles neurotransmissores que vão ajudar nessa formação dos neurotransmissores que ajudam, né? Nessa situação. E isso é, infelizmente, uma parte que as pessoas estão deixando muito a desejar, né, Bibiana? Você deve ter visto, deve estar vendo, né? Sim, com certeza. É. Tem pessoas se identificando aqui. Na verdade, a todo momento tem pessoas se identificando, né, com alguma coisa que a gente fala. Então, assim, colocar aqui também o reiki, né, que o reiki ajuda a equilibrar essa energia vital, né? A acupuntura também é muito bem-vinda, né, doutora? Eu lembro quando eu busquei a senhora lá atrás. Muitíssimo, muitíssimo. A acupuntura ajuda muito. A gente tem recursos na homeopatia, a gente tem recursos em várias áreas, os florais quânticos, tá? Os suplementos, porque, por exemplo, o magnésio é importantíssimo para tudo que você imagina, é mais fácil dizer para que ele não é importante, porque é para tudo, né? E então, às vezes, a pessoa precisa suplementar porque ou ela não está ingerindo, ou o solo, infelizmente, não tem também, o nosso solo não tem muito magnésio, né? E, e por aí vai, quer dizer, a alimentação, se a pessoa não olha para isso, ela vai focar nas coisas que são industrializadas, que tem, por exemplo, muito glutamato monossódico, tá? O glutamato, ele atua nessa via como neurotransmissor, porém ele é altamente excitatório, né? Tem uma pessoa falando que gosta muito do reiki, da acupuntura, mas grávida, ela não sabe se pode. O reiki ela pode, né, doutora? Eu não sei responder pela acupuntura. O que ela perguntou? Não entendi Ela exatamente. fazia uso do reiki, da acupuntura, mas agora ela está grávida. Nossa, é a melhor coisa do mundo, tudo isso. Uhum. A acupuntura pode e deve ser perfeitamente aplicada nas grávidas, né? Tem um ou outro ponto só que a gente não usa, tá? Entendi. Mas é perfeitamente utilizável e uma ótima ferramenta também. Doutora, criança pode tomar magnésio? Pode, com certeza. Eu vou aproveitar aqui que eu abri uma caixinha de perguntas, eu acho que algumas até a senhora já respondeu, mas só para a gente já pegar esse gancho dessas perguntas, a ansiedade, a gente já falou, né? A ansiedade está relacionada ao medo.
Olha, o medo, ele está no pacote da ansiedade, né? Eles Uhum. são, assim, vamos dizer, co-participantes. Eles, é difícil saber, o medo causou ansiedade, a ansiedade gerou medo, Entendi. né? Porque se você Uhum. fica ansiosa, como a gente falou, perante um evento que vai acontecer, naturalmente que você, como antecipa aquilo com uma visão bem desastrosa, você vai ter medo daquilo, tá? Às vezes também é o contrário, você tem medo de não se dar bem numa prova, porque de repente, às vezes até você teve um trauma na infância com alguma situação de prova, de teste, e aí aquele medo vai desencadear a ansiedade. Então, é meio que a galinha e o ovo, sabe? Os dois andam juntos, mas às vezes é difícil saber qual que começou o processo. Foi primeiro. A ansiedade está ligada à depressão? Tem inclusive o transtorno ansioso depressivo, tá? Como isso é um jogo de neurotransmissores, né? Então, por exemplo, a questão da serotonina, né, também atua muito a melhora da serotonina, melhora os sintomas depressivos. Então, é, todos esses neurotransmissores participam ou mais na ansiedade ou mais na depressão, mas geralmente é um desequilíbrio de neurotransmissores que causa isso tudo. Então, tem que balancear isso tudo, né? Não sei se eu Sim. respondi, acho que foi Aí, mais. doutora, eu acredito que sim. E o uso de ansiolítico pode acarretar outros problemas? Pode. Infelizmente, a longo prazo pode, né? Porque você pode ter Uhum. alteração da memória, alteração do foco, da atenção e outras coisas, né? Por curtos Uhum. períodos, não, tá? Né? Então, se você precisa, como eu disse, você passou por uma situação traumática, você está usando uma semana, duas, assim, eu não vejo problema, né? Se for bem indicado, Uhum. mas o uso por anos, com certeza. Eu queria até Entendi. aproveitar e falar uma coisa que eu lembrei agora, a questão da. Nossa, eu tenho que comprar, Bibiana, igual você tem como é que você tem um O negocinho tripé. aqui do tripé? Porque olha Um só, estou tripé. segurando aqui numa pilha de livros, tá? Então, tá complicado aqui, deixa eu me ajeitar. A minha primeira live eu fiz igual a senhora. Eu segurei o celular numa pilha de livros. Então, que eu estava falando, que eu achei importante lembrar disso, como a questão da memória, né? Hoje em dia, muita gente acha, eu sou ansiosa, minha memória está péssima, acho que eu vou ter Alzheimer. Porém, a questão da memória tem muito a ver com a atenção. E cai nisso que a gente já falou, da pessoa estar vivendo lá na frente, tá? Então, a pessoa está Uhum. guardando uma chave em algum lugar e aí ela não vai achar porque ela não sabe onde ela pôs. Mas não é porque ela está com a memória ruim, é porque ela não estava naquele momento olhando onde ela pôs a chave. O corpo Uhum. dela estava, a mão dela estava segurando uma chave, o corpo dela estava executando aquele ato, mas ela não estava ali presente, entendeu? Então ela estava Entendi. geralmente, de novo, preocupada ou pensando em alguma coisa que ela ia resolver. Então, isso é uma Entendi. coisa muito importante também, tá? Porque a gente vê hoje com essa correria, né, com a sociedade toda, com mil coisas, todo mundo atribulado, você começa a fazer uma coisa junto com a outra. É como se você abrisse vários links, né? Um computador, assim, você Uhum. vai abrindo página e até que fica saturado. Então você Você vai se ficando perde, cansado. né? Não sabe nem o que você faz primeiro, onde você É, estava. é. Então não é que você está com problema de memória, você está, por exemplo, com falta de atenção. Você está deixando a preocupação atuar naquele momento, quando você, na verdade, poderia tirar um período do dia para resolver as coisas que você tem que resolver. Aí eu vou separar, sei lá, meia hora, uma hora, 40 minutos para pensar que hora que eu vou pagar aquela conta, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho É que ir no lista cartório. também, né, doutora? Fazer lista de atividades. Isso, se organizar para você, a hora que você está cozinhando o seu arroz, você está cozinhando o arroz, sabe? Para não cansar o Uhum. cérebro, sabe? Você vai ficando esgotada, altamente esgotada, se você mistura as coisas, tá? Começa a fazer 10 coisas ao mesmo tempo e sem focar, tá? Então, é diferente de uma situação, por exemplo, de um Alzheimer, onde a pessoa, por exemplo, vai guardar a chave num lugar totalmente. Não é que ela não sabe o que ela está fazendo, ela pensa que Diferente. pode guardar a chave numa geladeira, por exemplo. Entendeu? Então, Uhum. isso é uma situação de questão de perda da memória, mas não é
o que acontece? Geralmente, essa chamada perda de memória é perda de atenção por falta de atenção, falta de focar no momento presente, sabe? Então, tentar a todo momento, cada vez que você vê que você está começando a ficar ansiosa, cada vez que você está vendo que você está aqui, mas não está aqui, entendeu? Então volta, faz algum movimento para voltar, pode ser a respiração, inclusive até a gente pode fazer algum exercício, né, de respiração, alguma técnica bem simples agora para as pessoas verem. Ou então, tá vindo um sentimento, uma sensação de medo ou de ansiedade, procura se distrair, tirar o foco daquilo, não deixar aquele medo crescer, tá? Tal ponto que você não tenha mais controle. Procura ou conversar com alguém, ou fazer alguma atividade que seja, que você acha interessante, ou uma leitura, ou põe uma música e vai dançar, ou liga uma televisão num bom canal, vamos dizer, num filme, uma coisa interessante, ou até qualquer coisa, faça uma meditação, faça uma oração. O som é uma coisa muito importante, de repente ouvir uma música relaxante, né? Tem até tratamentos com fisioterapia, com musicoterapia, musicoterapia, né? E também conversou antes, né, doutora? Um livro também que a senhora gostaria de indicar. Quem já passou comigo provavelmente já teve essa indicação, né? É aquele O Poder do Agora, tá? Do Eckhart Tolle, né? Aonde, assim, ele fala muito sobre essa questão, tá? Que a gente não tem mais o futuro, o passado, e a gente ainda não tem o futuro, a gente tem o hoje. Então, se a gente viver o hoje, você vai conseguir com certeza, porque na grande maioria das vezes, no hoje não está acontecendo nada. O hoje está tudo bem, né? O hoje é uma dádiva, você tem sua casa, provavelmente você se alimentou, você tem pessoas à sua volta, você conseguiu ter um dia, está tendo um bom dia, e você não está valorizando nada disso, porque o seu foco está, por exemplo, naquela situação que a gente falou, que às vezes nem é uma situação tão difícil, mas a pessoa está lá. Então, ela está fora do hoje. No hoje não está acontecendo nada, né? Eu acho isso muito bacana, né? Esse foco, você conseguir voltar no hoje e valorizar. Hoje está tudo bem, né? O que está tendo, né? No hoje. Aquele hoje é o hoje. O que é real de fato, né? O que realmente existe, né? Doutora, eu não sei, eu tô sem relógio aqui, eu não sei como que a gente está de tempo, mas a gente com certeza trouxe muitas informações, assim, para virar a chavinha mesmo. Mas eu queria que, assim, de repente, se a senhora pudesse resumir essa live, assim, em uma frase ou numa mensagem. Olha, de tudo que eu vejo, eu acho que o que as pessoas estão mais precisando fazer é olhar para elas mesmas, sabe? Para se entenderem, para se observarem, porque às vezes elas não sabem nem por que elas estão assim, ou por que aquela situação precisa ter aquele olhar. Agora nós temos 1 minuto. Ai, meu Deus. Então, eu diria assim, sabe, gente? Quem que é a pessoa mais importante na vida de vocês? Né? Você mesmo. É você mesma. Porque se você estiver bem, você vai atrair coisas boas, você vai conseguir ter força, energia para sintonizar com coisas boas. E elas virão, com certeza. Com certeza. Doutora, muito obrigada. Gratidão infinita por toda a troca. Gratidão também, não estou podendo fazer o movimento que eu estou segurando aqui. Sinta-se agradecida. Muito obrigada a vocês todos que acompanharam, que assistiram. Tá, joia. Compartilhe também, envia para a gente as mensagens aí da chavinha que virou para vocês. Eu tenho certeza que agregou bastante. Tá, joia. Que bom, fico feliz. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, doutora Rita. Obrigada a todos vocês e até mais. Até. Gratidão. Tchau, tchau.